Boa tarde, eu gostaria de agradecer a presença de todas as pessoas que estão assistindo esse webcast. Eu recebi uma convidada, que é a professora doutora Elizabeth João Pavim, endocrinologista, coordenadora do Ambulatório de Diabetes Tipo 1 da Unicamp, e nós decidimos fazer essa gravação como uma ação educativa do Instituto de Saúde Mental e Diabetes a respeito de um tema que é muito delicado, muito gerador de mitos, de dúvidas, de medo, que é a hipoglicemia. Então, eu vou passar a palavra para a doutora Beth e a gente vai bater um papo sobre esse tema novamente, né? É a terceira live de hipoglicemia, a terceira gravação de hipoglicemia, dada a relevância do tema. Então, doutora Beth, queria que a senhora, se quiser complementar aí a apresentação e falar um pouco do que é a hipoglicemia na prática de um endocrinologista que trabalha com diabetes tipo 1. Ai, boa tarde, Mônica. Eu gostaria primeiramente de agradecer a você e em nome também do Instituto de Saúde Mental, né? Esse convite, né? Muito me honra estar aqui e poder, assim, contribuir com a experiência que a gente tem em relação a esse tema tão relevante e importante, né? Eu acho assim, a hipoglicemia ainda, né, é um tema que é muito pouco abordado, eu acho, né, em relação, sobretudo em relação ao tempo de consulta, né, dos médicos com as pessoas com DM1. Nós vamos abordar basicamente o DM1 aqui. E por que que eu acho assim, por que que é tão pouco abordado, né? Porque eu trabalho praticamente 90% em hospital terciário público, né? Praticamente a minha atividade quase toda fica relacionada a essas pessoas, né? Que são pessoas SUS, né? Com poucos recursos, pouca tecnologia, né? E realmente eu percebo assim, nas discussões, né, de casos que são basicamente com residentes, esse assunto sempre é muito pouco lembrado, né? Então, geralmente, o residente vem com aquela tabela de números, né? E sempre bolando as hipers, e eu digo sempre assim, bom, e as hipos? Ah, então, assim, mesmo a gente sabendo que está lidando com médicos já formados, que já estão no primeiro ou segundo ano da especialidade, não todos, mas eu acho que ainda tem muito essa história de focar na hiper, né? Não que hipers não sejam importantes, mas o paciente, a gente sempre tem que lembrar assim, eu digo isso reiteradamente, né? As pessoas com DM1 que têm muitas hipers e têm muita variabilidade glicêmica, geralmente têm hipo, né? Geralmente, não precisa ser necessariamente, mas geralmente tem. Então, quando a gente sai à caça das hipos, né, a gente consegue, então, interpretar muitas hiperglicemias, né? E eu acho que isso é tão relevante, porque quando eu vejo que ele não notou as hipos, ele, digo, o médico, esse assunto não foi abordado com a pessoa com DM1, né? E eu digo, bom, mas como assim? Você tem que abordar esse assunto, porque isso provavelmente está afetando muito essa pessoa, e não só afetando, né? Será que ela sabe o que é hipo? Será que ela sabe sair de uma hipo? Será que ela... Como que ela está convivendo? Você perguntou isso? Não. Então, vai lá, eu espero ele voltar. Então, basicamente, eu acho assim, isso é muito recorrente, mais do que a gente possa pensar. Então, eu acho que esse tema é super importante da gente realmente conversar sobre ele. Muito importante. E eu penso que no gerenciamento do diabetes, né, e diante do médico que está cuidando aí de pessoas que estão gerenciando o diabetes, essa preocupação com as hiperglicemias, que claro que a longo prazo vão gerar aí mais risco de complicação,
talvez acabe tomando o foco, né? Porque isso é um fator que a médio e longo prazo vai levar a uma complicação, ou pode levar a uma complicação. Mas eu sempre vejo isso no dia a dia da pessoa que tem diabetes, né? Essa balança entre não deixar ficar em hiper e não deixar ficar em hipo é que é o maior desafio, né? Porque é justamente esse gerenciamento de não cair demais, né? Não cair demais a glicemia, porque além do desconforto ali na hora, do risco que isso pode representar, e muitas vezes de gerar alguns comportamentos muito difíceis em termos de saúde mental e que aí vão sim impactar na habilidade de gerenciar o diabetes. Então, eu queria que a senhora falasse um pouco sobre, assim, na prática do endocrinologista, o que chega mais, né, dos pacientes sobre como que eles lidam com esse temor, com a existência de muita hipoglicemia, né? Uhum. Sim, exatamente. Então, quando a gente, nós temos assim, a maioria dos nossos pacientes, né, eles trazem as glicemias, né, aferidas em papeizinhos. Você mesma que frequenta nosso ambulatório também, e participa e colabora, e traz realmente, né, com caneta, tal, escrito. E muitas vezes isso a gente vê assim, tem os dois lados, né, Mônica, eu acho. A gente tem aquela pessoa que, de repente, ela quer agradar o médico e ela acaba nem colocando as hipers, nem as lipos, de repente, e para dizer, olha, tá tudo bem, né? Como se a gente fosse julgá-las, né? Por isso, né? Ela não coloca, ou ela não se sente confortável em falar para o médico, olha, eu estou tendo muita hipo, ou eu estou tendo muita hiper, ó. Por favor, me ajuda aqui ou me ajuda aqui. E isso tem um grande impacto dos dois lados. Primeiro, o médico vai procurar as hipers, porque ele tem, isso já está meio printado, eu acho, né, no DNA do médico, sobretudo do endocrinologista, ele vai atrás da glicada. Ele vai atrás da glicada. E o que acontece? Às vezes você tem uma glicada de 7, de 6,5, com montanhas russas, né? Com montanhas russas, não é incomum a gente ver isso. E aí ele diz, olha, a glicada está 6,8, está ótima, tal. Eu, não. E aí a gente fica, não, vamos procurar as hipoglicemias. E quando as pessoas com DN1, elas não colocam que estão tendo, sim, hipoglicemias, aferidas ou não, e aí vem outra coisa, né, que é o que é medo de tê-las, né? A ansiedade que isso gera, né? Ela nem sabe se foi mesmo uma hipo, porque ela não aferiu e já comeu. Então, eu acho que a gente tem basicamente, duas frentes, né? O medo de ter, que gera uma ansiedade absurda, óbvio, dependendo do nível, da frequência, do contexto em que ele teve essa hipo, né? Isso tudo conta muito. Então, por exemplo, ele teve essa hipo dormindo, né? Acordou ofegante, com pesadelo, suando, assim, uma sensação de que ia morrer. Isso vai ficar no cérebro de uma forma muito intensa, não só como uma memória, mas como uma memória física, de sintomas físicos, vamos dizer assim. E, ao mesmo tempo, ele pode estar num trabalho, ele pode ter medo de ser mandado embora. Eles são pessoas geralmente jovens, né? Que praticamente sustentam, que são o alicerce da casa em termos de financeiro, eu estou dizendo. Ou pode estar diante dos amigos, né? Muitos adolescentes, né? Se sentindo inferiores, né? Se sentindo, assim, inferiorizados realmente, né, de ter uma lipotímia, vou dizer, não é uma lipotímia, mas assim como se tivéssemos crescimento de visão, isso pode ser interpretado de outra forma. Então, esses contextos ficam muito printados. Não sou a pessoa mais gabaritada nesse assunto, mas ele acaba tendo tanto medo,
tanta ansiedade que ele não sabe nem dizer se foi ou se não foi. E aí que vem o problema, porque daí ele tem comportamentos de defesa, que são deles e são normais. Ele vai se defender do jeito que ele pode, porque ele não é médico, né? Certo? E ele pode até procurar pela internet, mas como que ele se livra daquilo? Como que ele se prepara para aquilo? Então, ele, por exemplo, ele, olha, de manhã eu tô tendo de manhã, então eu não faço a insulina da manhã, por exemplo, né? Só que ele não faz assim, ele não diminui 1 ou 2 unidades da rápida, ele omite, né? Ou ele come muito mais do que precisava, porque ele está tendo hipo. E aí a gente não pega a hipo, por quê? Porque ele usou um recurso que, do ponto de vista dele, está correto, né? Só Uhum. que não está correto porque você sabe que, né, as glicemias, elas são causa e efeito, né? Eu sempre falo, toda glicemia tem uma história, vamos olhar para trás, vamos ver o que aconteceu nesse dia, né? E quanto mais ele anotar ou observar, melhor para a gente. Mas eu acredito que, nesse aspecto, esses comportamentos de defesa, eles têm que ser abordados durante a consulta. Porque, É. primeiro, a gente tem que explicar para o paciente, né, o que é hipo, quais os níveis, e aí entra outro problema, né, Mônica, que você sabe, nem sempre menor que 70, menor que 54, a não ser a grave, que é qualquer nível com ajuda externa, que aí é irrefutável, porque ele precisou de ajuda externa para sair dela. Esses níveis, eles podem ser muito diferentes para cada um, dependendo do histórico de vida dele, do É, histórico de glicemias dele. mas a senhora tocou num ponto importante, né? Durante os atendimentos clínicos de pessoas com diabetes tipo 1, que há um risco das consultas clínicas ficarem reduzidas ao ajuste das glicemias, né? Porque essa é uma parte da consulta clínica. Então, existe esse risco, né, de muitas vezes não ser dito com todas as letras para os pacientes o que eles têm que observar, né, no sentido de autoidentificação de uma hipoglicemia, principalmente, né, claro, das que são sintomáticas, desses horários que talvez exista maior frequência, porque a partir do momento em que o paciente não observou, não anotou e tomou uma atitude sem falar com o médico, isso vai entrando numa bola de neve de um ajuste de glicemia que não está levando em conta a frequência de hipoglicemia, que é uma coisa muito desfavorável, desconfortável, algumas com algum nível de risco. E aí a senhora tocou num ponto, né? Essa hipoglicemia, se ela ocorre à noite, é claro que vai haver um medo da próxima noite. Se essa hipoglicemia ocorreu no ambiente de trabalho, é claro que vai haver uma insegurança disso provocar algum desconforto social. Então, são muitos temores que vão sendo internalizados, né? De certa forma, a pessoa vai convivendo e não há, de uma maneira geral, um espaço suficiente nas consultas clínicas, né? Não há, Exato. né? Não há. Eu acho até, Mônica, que no prontuário deveria haver, eu sei que isso é uma coisa até meio assim, pode até parecer mais primário, mas não é. Tem que ter esse item, hipoglicemia. Vamos falar dela, né? Tem que ter esse item lá no seu exame, no seu anamnese, né? E todo o retorno, ela tem que vir até antes, no meu entendimento, da hiper, né? Porque ela é muito relevante e ela é fundamental. Quando a gente lê os trabalhos, a gente fica aterrorizada, né? Quando a gente pensa, olha, vamos pegar no último mês só.
Então, a gente vê 33, 40% das pessoas com DM1 tiveram uma hipoglicemia, sentiram essa hipoglicemia. Mesmo o estudo RAT, né, que foi o brasileiro aí, que realmente foram as hipos aferidas, né? Então, a gente vê que no último mês, 91% dos pacientes com DM1 tiveram um episódio de hipo, né? 62% de DM2, né? De pacientes um pouco menos, até porque eles tomam menos insulina, manuseiam menos, né? A gente entende que a pessoa com DM1, ela tem e ela precisa manusear o diabetes, né? Mas, ao mesmo tempo que ela tem que ter essa habilidade, essa competência de automanejo do seu próprio diabetes, ela também tem uma arma que tanto pode ajudá-la, e ajuda muito, para manter os tais 70% que a gente tanto quer e que realmente está provado, né? Que impacta ou praticamente diminui ou abole o aparecimento de complicações, que seria aquela faixa entre 70 e 180, mas, ao mesmo tempo, as pessoas que são muito ansiosas e que veem uma hiper lá no monitor, o próprio Libre, enfim, mesmo que a seta esteja subindo, ela fica muito ansiosa, ela quer corrigir, ela corrige, né? Então, tem esse espectro, né, de pessoas que são muito ansiosas, com hipers que às vezes não são nem tão importantes e que estão dentro do contexto do DM1, como aquelas que, com glicemias que estão 85, 89, não estou dizendo que ele não possa sentir já, depende muito do histórico, como eu falei, do quanto esse cérebro foi afetado aí por muitos episódios de hipo que duraram muito tempo, enfim, ou não, um cérebro que está acostumado com limiares muito altos e que chegam no ambulatório com 45, e também. Então, a gente fala, como assim? Existe, né? Então, eu acho assim, os dois espectros são importantes, né? O hipercorrigir, né, numa tentativa de querer ao máximo estar dentro daquele alvo, que é a perfeição, e a gente tem que entender que a perfeição na vida, por mais que nós a queiramos, é impossível, né? A gente não consegue ser perfeito o tempo inteiro, E né? principalmente se tratando de diabetes tipo 1, né? Porque a senhora tocou nesse assunto aí da monitorização através de gráfico, de seta, né? Então, como é possível que a pessoa escaneie o Libre várias vezes, né? É muito importante que a gente inclua nessa educação em diabetes, revise os parâmetros, porque se a pessoa escaneou e está com 1 hora de pós-prandial, né? É claro que aquela glicemia ainda está subindo e o parâmetro, tirando a gravidez, seria 2 horas. Então, qualquer tomada de decisão para uma pessoa não grávida seria após 2 horas. E, às vezes, nesse afã, né, de ter uma glicemia baixa, de ter uma aversão à hiperglicemia, que é um fenômeno que a gente está vendo repetidamente, né? Então, a pessoa vai lá, escaneia, não chegou nas 2 horas de pós-prandial e a pessoa pode se sentir tentada a corrigir, e aí sim ela vai fazer uma hipoglicemia, né? Então, né, Com doutora Beth, a certeza. importância, né, da gente revisar e incorporar nos programas clínicos Sim, sim. esses conceitos para a pessoa ter direção no automanejo, né? Exatamente.